Há exatamente um ano, no dia 28 de agosto de 2020, o mundo recebia a devastadora notícia do falecimento do ator Chadwick Boseman, aos 43 anos. Ele, que liderou o histórico Pantera Negra em 2018, depois de fazer a sua marca em Hollywood, incorporando e humanizando personalidades icônicas da vida real, se juntou a esses homens como mais um símbolo que mudou para sempre a comunidade negra, dentro e fora das telas do cinema. Times, in my head, I'll be like, well, what does this do for the world? Like, actually, what is it? Is it actually valuable? And I have to say, yes, it actually is. It gives people hope. Tell me how to best protect Wakanda. I want to be a great king, Baba. Just like you. I never yielded! As you can see, I am not dead! Sejam bem-vindos ao Tênis Verde, o podcast mais pseudocult da internet. Eu sou o Arthur. Eu sou a Nathalie. E hoje a gente vai falar sobre a vida, obra e o legado de Chadwick Boseman. Se você ainda não acompanha o Tênis Verde, não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais em @tênisverdecast e também em twitch.tv/tênisverde para acompanhar as nossas lives toda semana. Chadwick Aaron Boseman nasceu em 29 de novembro de 1976 na cidade de Anderson, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, onde também foi criado. Ele era o irmão caçula de 3 filhos do casal Carolyn e Leroy Boseman. O Chadwick contou em 2019 para o The New York Times que foi o seu irmão do meio, o Kevin, quem abriu o caminho para sua carreira artística. A reação inicial dos pais deles não foi muito positiva quando o Kevin demonstrou interesse em se tornar dançarino lá nos anos 80. Mas isso não o desanimou e ele insistiu no seu sonho. Quando pequeno, o Chadwick às vezes acompanhava a mãe, Carolyn, quando ela ia buscar o Kevin nas aulas de dança, e o Chadwick ficava impressionado com tudo que ele via. De qualquer forma, ele cresceu e acabou indo para o lado do esporte. No ensino médio, ele jogava basquete e levava isso muito a sério. Porém, depois que um amigo e colega de equipe foi baleado e morto, Chadwick encontrou na escrita uma forma de lidar com a dor que estava sentindo. Foi assim que ele escreveu sua primeira peça no primeiro ano do ensino médio, chamada Crossroads. Para o The New York Times, Chadwick disse que se não fosse pelo irmão Kevin, ele nunca teria pensado em escrever a peça. E assim veio o sonho de se tornar diretor. O Chadwick escolheu estudar artes plásticas, focando em direção, na Universidade Howard, em Washington. Uma faculdade que é historicamente destinada, e conhecida por focar em educação para pessoas pretas. Durante o seu período lá, ele teve aulas de atuação com a atriz vencedora do Tony, Phylicia Rashad, que foi uma pessoa fundamental para a carreira do Chadwick. Ele e alguns colegas de classe foram aceitos para um programa de verão de teatro na British American Drama Academy, uma escola de teatro em Londres. Mas eles não tinham grana para bancar o curso e a viagem, e foi Phylicia quem tornou tudo possível, pedindo ajuda para um amigo financiar os custos. O amigo em questão, Chadwick descobriu algum tempo depois, era ninguém mais, ninguém menos que o ator Denzel Washington. Em 2019, o Chadwick pôde compartilhar essa história durante um discurso que ele fez em homenagem ao Denzel, quando o ator foi receber o AFI Life Achievement Award. Nesse discurso, o Chadwick disse: There is no Black Panther without Denzel Washington. Não existe Pantera Negra sem Denzel Washington, mostrando o peso que o ator teve não só na vida e na carreira do Chadwick, mas também de toda uma geração de atores e atrizes negros. Depois de se formar na faculdade, no ano 2000, Chadwick foi morar em Nova York para buscar uma carreira no teatro. Ele escreveu e dirigiu diversas peças e também dava aulas de atuação para estudantes no Centro Schomburg de Pesquisa em Cultura Negra no Harlem, para se manter financeiramente. A intenção do Chadwick nunca foi ser ator. Ele foi estudar atuação para poder complementar ali o trabalho dele como diretor, para poder lidar melhor com os atores que ele iria dirigir. Mas a vida acabou levando ele para esse caminho. E a partir de 2003 foi quando ele começou a conseguir alguns trabalhos como ator, fazendo pequenas participações em séries de TV
TV como Third Watch, Law and Order, CSI New York e ER. Em 2008, depois de conseguir um papel recorrente na série Lincoln Heights, o Chadwick se mudou para Los Angeles, onde ele percebeu que talvez ele quisesse sim buscar o estrelato em Hollywood. E bom, dada essa introdução sobre a vida e o começo da carreira do Chadwick, eu acho que agora é um momento pra gente entrar mais a fundo sobre alguns trabalhos dele quanto ator mesmo, né? Quando ele começou no cinema de fato, e puxar o primeiro filme dele como protagonista, que foi o 42, A História de uma Lenda, que foi lançado em 2013, que acompanha a história do Jack Robinson, que foi o primeiro jogador negro de beisebol a ingressar na liga principal, jogando pelo Brooklyn Dodgers. E o curioso é que esse seria o primeiro de uma série de 3 filmes, né? Eu acho que dá pra colocar assim, que marcou um pouco esse início da carreira do Chadwick no cinema, porque foram 3 biografias, né? Tem o 42, A História de uma Lenda, tem o Get On Up, A História de James Brown, de 2014, e em 2017 teve o Marshall, Igualdade e Justiça. Sim, é muito curioso quando a gente pra analisar a carreira dele, né? Como ele foi pra esse lado das cinebiografias e como ele acabou incorporando ali, né, ícones muito grandes, né? Homens negros que marcaram a história por diferentes motivos em diferentes áreas, né? Homens completamente diferentes uns dos outros e que o que eles têm em comum é justamente esse marco, né, que cada um teve. E esses papéis, esses trabalhos foram muito importantes para a carreira dele, principalmente o 42, que acho que foi um excelente começo ali, né, para ele como protagonista mesmo, foi o papel que colocou ele no mapa e que abriu muitas portas, e quando falam, né, sobre ele depois, mais pra frente, né, sobre Pantera Negra e tudo mais, sempre lembram do trabalho dele em 42, como algo muito marcante, né. Eu fui assistir o 42 bem recentemente, pra falar a verdade, no dia que a gente tá gravando esse episódio, e assim, sendo totalmente honesto com vocês, quanto uma cinebiografia, ela é bem tradicional, sabe? A forma como ela é contada, não tem nada de tão surpreendente nesse ponto. A cinebiografia é dirigida pelo Brian Helgeland, que é o diretor de um filme que eu gosto bastante dos anos 2000, que é Coração de Cavaleiro, que tem o Heath Ledger. Sei. Ele é o diretor dessa biografia, né, do 42, que, como eu disse, em termos de direção e tal, não tem nada assim tão marcante, mas muito desse filme ele é carregado pela atuação do Chadwick. Eu acho que é uma atuação muito boa pro ator, sabe? Tipo, ele tem uma gama de nuances que ele tem que entregar, ao mesmo tempo que ele tem que mostrar essa felicidade de ele tá indo pra um lugar que vai trazer uma visibilidade, essa alegria que ele compartilha com a mulher dele, as conquistas. Ao mesmo tempo ele tem que lidar com o racismo que tem dentro dos Estados Unidos na década de 1940, porque ele se tornou o primeiro jogador negro a ingressar na liga principal de beisebol, que até aquele momento só tinha jogadores brancos. E o filme ele vai muito pontuando a reação das pessoas, de colegas da equipe dele, de outros times, com o fato dele estar ali. E o fato dele ser bom no que ele faz. E o Chadwick, ele tem que fazer uma atuação nesses momentos que é muito contida. Ele tem que se segurar pra não reagir. Porque o personagem que é interpretado pelo Harrison Ford, quando contrata ele fala, olha, você vai ter que se segurar. Aí o Chadwick fala, mas você vai contratar alguém que seja fraco, que seja covarde? Aí o Harrison Ford fala, não, eu preciso de alguém forte que eu sei que vai conseguir se segurar. Tem que ser muito forte pra não fazer alguma coisa, às vezes, né? Sim, e aí no filme todo, ele vai sendo pressionado. E tem um momento que normalmente é o que as pessoas lembram desse filme, que inclusive foi um momento que eu vi antes de sequer assistir o filme, que é um momento que ele tá tão, tipo, prestes a explodir, que ele sai lá do campo, ele tá na entrada, assim, ele pega um taco e começa a quebrar o taco na parede e gritar. E o Chadwick, ele extravasa nesse momento, sabe? É maravilhoso. É engraçado isso que você falou sobre esse lance da atuação mais contida, que é algo que acontece completamente diferente no Get On Up, né? Que o James Brown, ele era completamente diferente disso que você tá falando, porque ele já era um cara muito expansivo, muito destemido, eu acho, né? Em alguns momentos, escroto.
Sim. O James Brown, ele é uma pessoa difícil, né? Ele era uma pessoa bastante difícil, mas ao mesmo tempo ele foi... acho que ele é um resultado das coisas que ele passou na vida dele, né? O filme, ele mostra desde o James Brown pequenininho, né? Até ele depois adulto. Obviamente que ele, criança, não é o Chadwick que interpreta, mas depois, quando ele passa ali pra adolescência, já é o Chadwick até o final, mesmo ele adulto depois, né? Tem todo um trabalho ali de maquiagem e tal, uma prótese que colocam nele, que ele fica quase irreconhecível, assim. Porque a primeira cena que aparece no filme é ele mais velho. Aham. Aí eu olhei assim, eu falei, eu acho que pegaram um outro ator, né? Aí o filme foi andando, aí quando eu percebi, eu falei, cara, é o Chadwick, meu Deus. Eu acho que ele realmente mandou super, super bem, assim, tipo, passando por todas essas fases. E aí eu acho que a gente consegue ver um Chadwick Boseman solto, sem coleira, né? Sim. Que é essa coisa, tipo, da dança, né? O padrinho do soul e tudo mais, e como ele era diferente de tudo que tava rolando naquela época, né? Como realmente mudou muitos aspectos da música e tudo mais, e como ele sabia, eu acho, do poder que ele tinha, da força que ele tinha, do talento que ele tinha. Então é uma vibe completamente diferente, né? Então acho que é muito interessante de ver justamente o alcance do trabalho dele como ator, né? Que ele consegue ir tanto pra um lado quanto pro outro. E em vários momentos do Get On Up, você tá super do lado dele, você tá torcendo, depois você fica tipo, nossa, esse cara é meio escroto, né? Meio complicado e tal. Então, eu achei um trabalho muito bom, apesar de eu não achar o filme em si excelente. Que você também falou isso sobre o 42, né? Que é uma biografia meio tradicional. Eu acho que é um reflexo da época também, né? Os filmes saíram bem perto ali, um do outro. Eu acho que o Get On Up, ele ainda tem algumas coisinhas, assim, que tenta ser diferente. As coisas não são necessariamente lineares. Então, às vezes, a gente fica indo e voltando no tempo, o que pode ser um pouco complicado de acompanhar. Tem algumas quebras de quarta parede também, não tem? Era isso que eu ia falar. E tem algumas poucas, eu achei até que poderia ter mais isso no filme. Tem algumas quebras da quarta parede, que aí são momentos interessantes, são momentos que você fica tipo, isso é diferente. Mas no geral, eu acho que é bem tradicional e eu acho que é um reflexo da época. Mas eu fiquei muito impressionada, porque quando a gente pesquisa, né, sobre biografias de artistas musicais, né, o Get On Up sempre aparece. E eu gosto muito desse tipo de filme, então eu sempre tive curiosidade de assistir. E aí eu não conhecia o Chadwick Boseman, né? E aí depois quando, né, veio Pantera Negra e tudo mais, que eu me toquei que era ele, eu fiquei, gente, como assim é ele? Porque, tipo, ele dança igual o James Brown. E é ele mesmo dançando, tipo, ele se preparou e tudo mais pra pegar esses movimentos que eram muito característicos e eram muito diferentes, né, do James Brown. Então ele tá maravilhoso, assim, tá muito incrível. Sabe o que é uma curiosidade? O Get On Up foi o primeiro filme que eu vi do Chadwick na vida, tipo, antes sequer de saber que existia Pantera Negra e tal. Saber que ele era. Sem saber que ele era, foi o Get On Up. E aí hoje, eu fui rever meu vídeo, na época que eu fiz sobre Get On Up, e eu meio que compartilho dessa opinião sua em relação ao meu sentimento na época, em relação ao filme em si, sabe? Tipo, eu falei no vídeo que eu sentia que eles tentaram condensar muita coisa num espaço de tempo, e às vezes parece meio corrido e tal, mas o ator eu super elogiei. E tipo, é muito curioso. Já pensou isso. que feio que ia ficar agora, falar, então, na verdade eu achei ele um merda. Pois é. E uma outra questão é que você falou sobre isso, dele ser o James Brown, ele fez treinos, né? Ele teve um coreógrafo que treinou ele de 5 a 8 horas por dia, durante 5 dias, durante 2 meses, pra pegar toda essa dança, esses trejeitos, os maneirismos do James Brown, porque é muito característico, né? E aí ele teve todo esse trabalho, porque é importante falar que ele não canta. A voz é dublada, é o próprio James Brown nas músicas. Só que isso permitiu, né, o ator ter mais espaço pra poder puxar toda essa parte mais corporal mesmo. Sim. E que eu acho, assim, é claro que a voz do James Brown também era muito marcante, mas eu acho que a parte mais icônica e mais complicada é justamente a dança. Tipo, sem isso, não tem como. Eu acho, sabe? O próprio Chadwick, em entrevista, falou, tipo, tem várias partes de entrevistas dele sobre esse filme, né? Primeiro, quando o diretor chamou ele falou, não, é impossível fazer isso. Só que aí ele aceitou o papel que... Muitos atores com que ele trabalhou e diretores também falam o quão focado o Chadwick era, né? Tipo, pra interpretar. Então ele estudava muito se eram pessoas reais. Tipo, o Jack do 42, ele estudou muito. O James Brown também estudou demais. Ele teve todo esse preparo e tal. O quão focado ele era. E parte desse treino dele envolvia muito ele ficar de frente pra espelhos, tipo, que refletiam só certas partes do corpo dele. Então tinha um espelho que era na perna. E aí ele só dançava
molhando a perna, e enquanto ele também dançava o resto do corpo pra ele aprender a dominar cada parte individualmente do corpo. Pra poder dançar. E aí tem até uma outra entrevista que ele fala que a parte mais desafiadora do James Brown era você pegar o groove. Aí ele falou, no momento que você entende o groove, o resto vem naturalmente. Sim. E eu acho que dá pra perceber isso durante o filme, como rolou um entendimento. Não é uma coisa que ele tá replicando, sabe? Tipo, não é uma... Eu não sinto... É claro que eu também não sou uma grande conhecedora sobre o James Brown, mas obviamente que é uma pessoa que não tem como a gente não saber nada sobre ele, nunca ter visto nada. Mas em nenhum momento do filme eu senti a sensação de que ele estava copiando, sabe? Que ele estava querendo replicar especificamente coisas muito minuciosamente, sabe? Eu acho que é justamente essa a beleza de uma biografia. Acho que a gente já falou isso várias vezes. Sempre quando a gente fala sobre Bohemian Rhapsody e Rocketman, a gente comenta sobre isso. Sobre esse lance do ser 100% igual. Não necessariamente captar o que é aquela pessoa. E que você captar o que é a pessoa vai muito além de você copiar coisas específicas, né? É você realmente entender aquilo. E até pesquisando bastante sobre a vida e a carreira do Chadwick, eu achei muito interessante ver isso, de que nunca foi um desejo dele ser ator, né? Ele queria justamente ficar nesse outro lado, né? De escrever, de dirigir, e eu acho que parte disso reflete muito na atuação dele. Eu acho que esse conhecimento mais aprofundado, assim, sobre a arte de fazer cinema, sabe? Eu acho que isso engrandece o trabalho dele como ator, por ter esse conhecimento, assim, de uma forma geral, sabe? Sobre cinema. E aí, pra fechar essa trinca, né, de pessoas conhecidas, icônicas, a gente tem o Marshall, Igualdade e Justiça, que foi lançado em 2017, onde o Chadwick faz o Thurgood Marshall, que é um advogado que se tornaria o primeiro juiz afro-americano da Suprema Corte. E aí a gente acompanha a história desse personagem. Sim, nenhum de nós dois assistimos o filme, né, mas também é uma atuação que é bastante elogiada. Esse filme é de 2017, então foi um pouquinho depois ali do Chadwick ficar conhecido como Pantera Negra, né? Mas com certeza ele deve ter fechado o job antes, né? Não sei tão quanto antes, mas enfim, rolou ali tudo meio que junto e saiu um pouco depois. Tá na nossa lista pra assistir, com certeza, mas eu acho que só o fato da gente saber, né, que ele interpretou uma outra personalidade muito icônica e muito importante pra comunidade negra, reflete tudo isso que a gente tá falando sobre o que ele fez nos outros dois filmes, né? No 42 e no Get On Up. É quase como se ele tivesse se tornado aquele ator que todo mundo vai lembrar, tipo, puta, a gente precisa... Parece meio Coringa, assim, né? Nossa, a gente vai fazer uma biografia aqui sobre esse cara negro e tal. Chadwick Boseman. Chadwick é o cara pra você, porque ele tá arrasando. E, de novo, são homens muito diferentes. São pessoas muito diferentes, né? Um advogado, um jogador de beisebol, um cantor. E ele consegue entregar tudo, né? Então é uma parada muito foda mesmo. Mostra o range de atuação dele, né? Com certeza. E uma coisa que eu gosto muito no Chadwick, eu acho que o que ele faz não só o trabalho de corpo, mas trabalho de voz também. Eu imagino que no 42 ele esteja com uma voz completamente diferente, né? Porque aqui no Get On Up tem todo uma entonação diferente que ele coloca. A voz dele muda muito, né? O jeito de falar, a cadência da voz, aquela coisa meio áspera, assim. E eu gosto muito que ele dá uma personalidade muito grande pros personagens que ele dá vida, né? Eu acho que quando a gente for falar de Pantera Negra, a gente vai falar bastante sobre isso também. O lance do sotaque, a voz, como ele coloca. Eu acho isso uma coisa muito interessante no trabalho dele. Bom, e aí veio o acontecimento, né, o fenômeno que foi Pantera Negra. Então, em 2014, na verdade, em outubro de 2014, foi anunciado que o Chadwick foi escalado para ser o Pantera Negra, né, o T'Challa, no universo da Marvel. E isso foi uma coisa muito importante, né, porque ele foi escalado para participar de Capitão América Guerra Civil. Então, ainda não era o filme do Pantera Negra, mas já havia, né, o plano do filme do Pantera Negra existir e já tinha sido feito um convite para o Ryan Coogler, né, que se tornou o diretor do filme, e ele estava receoso. Ele não estava muito seguro de aceitar. Só que
quando ele viu, né, o trabalho do Chadwick, o trabalho que fizeram com relação ao personagem, né, do T'Challa e o T'Chaka, quando ele assistiu isso no filme, ele falou, beleza, vou fazer. E eu acho que isso é uma parada muito interessante e me lembrou muito o que aconteceu com Mulher Maravilha, né? Porque Mulher Maravilha também foi escalada num outro filme que não era o dela, e a Patty Jenkins depois teve que trabalhar com a Gal Gadot, mas assim, e se não fosse, né, a Gal? E se não tivesse escalado ela, né? E se não tivesse sido um bom casting? E esse casting do Chadwick era a primeira e única escolha da Marvel, né? Do Kevin Feige e os irmãos Russo, né? Que são os diretores de Capitão América Guerra Civil. Então, foi feito o convite pra ele. Ele nunca fez nenhum tipo de audição. O que é muito curioso, né? Porque tem uma matéria do The Vulture que conversa com a Sarah Haley Finn, que ela é uma diretora de casting, né, muito veterana em Hollywood, e que trabalha muito com o universo da Marvel, que ela comenta sobre o Chadwick, né, que antes dele ter sido escalado pra fazer o 42, ele chegou a ler um papel pra Homem de Ferro 3, sabe-se lá que papel é esse, mas ele chegou a fazer audição pra ser o Drax em Guardiões da Galáxia. Que muito até dito, né, tipo, é um dos fatos que sabem sobre o Chadwick, sobre o Drax, que o Chad chegou a fazer audição. Só que nessa matéria, ela fala que a forma como o Chadwick leu o papel, tipo, como ele entonou o personagem... Como ele entregou o papel, né? É porque também ele não tinha certeza o que era, né? Tipo... Sim, sim. Rola todo esse mistério também na Marvel, né? É um problema pros atores, coitados. Sim. E aí ela fala que, tipo, quando ele foi ler, ele leu como se o Drax fosse um rei. Tipo... E aí é muito curioso você ver o resultado do Drax, né? Do Dave Bautista entregando, e imaginando como que o Chad entonou, né? Eu acho que talvez aí pode ter sido a fagulha, né? Pra olharem pra ele e falar, olha, o Drax não. Talvez não. Mas, quem sabe no T'Challa, que é um rei. Sim, que isso é uma coisa que acontece bastante na Marvel, né? A gente até lá no nosso TikTok, @TênisVerdecast, tem alguns videozinhos de curiosidades e tal. E tem isso, né? O Tom Hiddleston, ele primeiro fez audição pra ser o Thor, ele acabou sendo, né, ligado ali com o Loki. O Sebastian Stan também, ele primeiro fez audição pra ser o Steve Rogers e ele acabou se tornando o Bucky. Então, é muito interessante isso de audições, que eu acho, inclusive, se eu não me engano, a Brie Larson falou algo nesse sentido no canal dela do YouTube, que a Brie Larson tem canal no YouTube, e ela fala muitos, tem vários vídeos dela que são histórias de audições que ela fez, papéis que ela conseguiu ou não e tudo mais, e ela falou sobre isso, tipo, sempre dê o seu melhor na audição, porque você tá ali se apresentando pra uma galera, né, que tá fazendo casting, que não tá só fazendo casting pra aquele projeto que você tá fazendo a audição, você tá meio que se mostrando ali e nunca se sabe onde aquela pessoa pode te enxergar, né, e eu acho que eu imagino que tenha realmente afetado o fato de que ele fez o teste, leu e a galera falou, beleza, pra esse não, mas... E aí guarda, assim, no subconsciente, tipo, esse cara é bom, vamos manter ele em mente pro futuro. Sim. E aí ainda na matéria, eu acho que dá até pra puxar mais pra gente conversar sobre o filme do Pantera e até o Guerra Civil, né, em certo ponto, que ela comenta sobre como que o Chad, e trazendo mais uma vez essa questão do quão focado ele era, o quão intensa foi a preparação dele pro papel, pro personagem, e muito também, e aí puxa outra coisa que a Nath falou, que foi sobre o sotaque dele, sobre como ele fala quanto T'Challa, né, porque ele tem um dialeto, não é dialeto a palavra, como é que fala? Uma dicção muito específica e característica pro personagem, que é uma junção de vários lugares diferentes pra retratar Wakanda de uma maneira muito particular, né? Então isso acaba refletindo na forma como o T'Challa fala, e nessa matéria da Vulture, ela fala muito como o Chadwick, ele tava consciente e ele queria manter esse sotaque, essa dicção muito específica. Sim. E como que havia outras pessoas, mas será que isso não vai, como que as pessoas vão impactar isso, as pessoas que vão ver o filme, será que o público vai comprar essa dicção e tal? E pra mim é uma das coisas, em conjunto com várias outras, que são muito específicas do personagem, tipo... Sim. Não tem como não
pensar no T'Challa e não pensar na forma como ele fala, sabe? Sim. E até é curioso, porque eu vi o primeiro filme dele que eu vi foi o Get On Up, mas eu não lembro muita coisa. E aí eu assisti Guerra Civil, assisti Pantera Negra, e eu fiquei com essa forma dele falar muito na minha cabeça. Aí eu vou assistir qualquer outra coisa que... Ou entrevista dele, né? Ele falando normal. Sim, e aí ele não fala daquele jeito, eu falo, mas peraí, tem coisa de errado aí. É muito curioso isso. Isso foi uma parada que me pegou muito desprevenida, porque, diferente de você, né, eu conheci o Chadwick como Pantera Negra. Então eu pensava que era o sotaque dele, eu pensava que era assim que ele falava. E aí quando eu fui ver a entrevista, eu falei, olha, caramba, que difícil, né? Que trabalho difícil. Porque é tão natural. Sim. E é tão bem feito, né? E é muito foda porque a gente sabe disso, né? De pessoas que trabalharam com o Chadwick, pessoas próximas a ele, né? Da vida dele, sobre como pra ele sempre foi muito importante escolher papéis que fossem importantes e que não fossem diminuir tudo que a comunidade negra tentou e lutou por tantos anos, né? Eu acho que até faz sentido esses primeiros papéis que a gente falou, né? Dessas personalidades muito icônicas, né? Porque ele sabia que era algo muito importante, né? Contar essas histórias e como contar essas histórias. E o Pantera Negra, ele chegou a falar em entrevistas, né? Que ele se perguntou, tipo, mas e aí? O que isso vai significar? Por que isso é importante, né? Então, eu acho que ele fez de tudo também pra não só entregar um bom trabalho, mas pra tornar o Pantera Negra algo que fosse marcante e que fosse tão importante quanto os outros projetos que ele fez, os outros trabalhos que ele fez, só que acabou virando uma coisa tão maior, eu acho, sabe, do que talvez ele pudesse imaginar, e é muito emocionante de pensar, né, que talvez ele tinha essa preocupação se fosse ser marcante, e acabou que foi uma coisa que é o que ele mais é conhecido hoje, Sim. né, que realmente mudou a carreira dele, porque por mais que os outros filmes que ele tenha feito foram muito elogiados e tudo mais, não teve esse alcance, né, esse estrelato mesmo, né, uma coisa muito grandiosa, né? Que às vezes atores passam a vida inteira trabalhando sem chegar nisso, né? E outra coisa que é muito interessante é que o Chadwick, ele já era uma pessoa que passou dos 30, né? Tipo, acho que ele tinha 35 quando ele fez o 42, então digamos que ele ficou famoso tarde, entre aspas, né? Acho que pros padrões de Hollywood é meio tarde isso, só que eu acho que isso é muito reflexo das escolhas que ele fez como artista. Uma coisa até que eu queria puxar é que o Pantera Negra, tipo, os dois grandes protagonistas é ele e o Michael B. Jordan, né? Que faz o Killmonger. E duas coisas. A primeira é, na época que foi anunciado o elenco e tal, e começou a sair as imagens, eu não gosto de colocar a palavra trabalhar, porque, tipo... Você já produzia conteúdo, é isso que você quer dizer. Eu já produzia conteúdo, eu estava no meio. Mesmo acompanhando a Marvel e tal, não é tanto quanto hoje em dia que a gente tá mergulhado nesse mundo. Sim, e aí, quando começou a pipocar as coisas e tal, aí eu olhei e falei, ué, mas por que o Michael B. Jordan não é o protagonista, gente? O menino Michael B. Jordan? Eu achei isso E aí depois vem no filme, tipo, claramente tem que ser o Chadwick. Nunca, jamais. Não combinaria e tal. Mas a história dos dois é de muitos anos antes. É bem antiga. Porque eu fui ver e tem entrevistas falando sobre isso, na época do Pantera Negra, que o primeiro trabalho mesmo do Chadwick como ator foi numa soap opera, né, que é meio que a novela americana, chamada All My Children, que ele fez um personagem durante um episódio e ele foi demitido, porque ele viu o personagem como foi escrito e ele não queria que o personagem era muito calcado em estereótipos raciais. Estereotipado. E aí ele foi pros diretores, pros roteiristas, questionar isso, falar, olha, isso aqui não tem que ser assim e tal, trazendo muito isso que a Nath falou, dele ter a consciência dos papéis que ele queria fazer e como que esses papéis impactariam a comunidade negra, né? Sim. E aí, por conta disso, ele foi mandado embora. E aí, quem trouxeram pra substituir ele foi o Michael B. Jordan. E o Michael B. Jordan ficou 3 anos fazendo o personagem. Nossa. Só que essa indagação do Chadwick Boseman fez os roteiristas mudarem alguns aspectos em relação ao personagem. Então, é muito curioso isso, né? Tipo... Sim. É foda ver como que... No começo, era meio que o grande primeiro papel dele, né? Ele já tava lá questionando as coisas e, tipo, ele foi mandado embora, mas ele preferiu não ficar, né? Do que fazer algo que fosse contra os princípios dele. E aí, por consequência, ele sair fez com que o personagem mudasse de uma certa forma. Veio o Michael B. Jordan pra esse personagem e aí...
anos depois, quase uma década depois, os dois vão e se reúnem em Pantera Negra. Num filme que foi justamente, digamos que algo, assim, que mudou pra sempre, eu acho, a visão das pessoas em relação à comunidade negra dentro do cinema e o sentimento, eu acho, das pessoas que são de fato negras, né? Porque assim, eu sou branca, né? O Arthur não. Mas de qualquer forma, o impacto de Pantera Negra foi uma coisa que é muito grande. É Sim. muito, muito grande mesmo, né? Até no especial que tem no Disney Plus, né? Sobre o Chadwick depois do falecimento dele, fala muito disso, né? Que é uma história universal, né? E eu acho que isso é muito foda, isso é muito lindo, porque é um filme que, obviamente, é extremamente mais importante pra quem é negro, né? De se enxergar na tela e de ver tantos atores e tantos personagens complexos e interessantes, mas também é uma parada que toca todo mundo, né? Que entretém todo mundo, mas que também que toca, que inspira, né? Eu acho que tudo que fizeram em relação ao Pantera Negra é muito forte e é muito inspirador. Eu acho que desde pequenas coisas até grandes coisas do filme, né? Tipo, eu acho que a parte de design de produção, figurino, a trilha sonora, que virou uma parada assim que você ouve um toquezinho, você já reconhece, sabe? Todo esse mundo que eles criaram é tão grandioso. E é um marco, não tem como, sabe? Não é só um filme de herói. Eu acho que isso é tão incrível que são poucos os filmes que transcendem tanto o seu gênero e é tão especial que um desses filmes é Pantera Negra. Sim. Né? Quando isso ocorre, né, falam muito sobre Zeitgeist, né? Tipo, aquela coisa naquele momento. E se eu não me engano, eu lembro que o filme do Pantera, ele tava pra sair numa época que meio que era reservado pros grandes blockbusters da Marvel, né? Então, a Marvel tinha uma certa ciência do produto que eles tinham em mãos. Claro. E aí, quando isso foi pro mundo, e o quão isso impactou o mundo todo, e ver que, tipo, ao redor do globo, era vídeo aqui, vídeo ali, Chadwick indo não sei aonde, crianças no mundo todo descobrindo que iam ver o filme e mega empolgadas. Sim. Aqui no Brasil, que o Load, ele levou um monte de criança pra assistir esse filme no cinema. Foi um evento, sabe? Foi um momento na história. Foi um acontecimento, né? Que todo mundo viveu e, tipo, foi transformador. Pra mim mesmo, foi porque eu falo muito sobre como que a cultura pop me ajudou a me enxergar quanto uma pessoa negra, e eu sempre cito dois filmes. Tem o Homem-Aranha no Aranhaverso, só que ele veio depois, mas eu acho que o ponto inicial veio muito com Pantera Negra pra mim. E eu acho que isso vai me acompanhar pro resto da vida, sabe? E como que, depois de Pantera Negra, né, dá pra ver os planos que a Marvel tinha pro personagem, pro mundo de Wakanda, né? Que Sim. ele tava ligado diretamente com os eventos máximos da Marvel até então, que era o Guerra Infinita e o Ultimato. O Guerra Infinita tem muito a questão da equipe estar separada e tal, mas boa parte do filme é condensada em Wakanda. Meio que ele vira, como é que fala? O último standoff, meio que o último lugar, o último refúgio ali dos heróis pra enfrentar as forças do Thanos e tudo mais. Os heróis perdem ali, e aquilo tudo é muito chocante, né? Porque ninguém esperava que isso fosse acontecer. Sim. E eu acho que é mais chocante ainda, porque tava, não, o T'Challa foi introduzido agora, ele vai ajudar os Vingadores no final. Aí o Thanos estala o dedo e o T'Challa some, sabe? Então, Nossa, meu foi uma das Deus, piores coisas desse filme. como assim? Aí a Okoye fica, My King! Aí ele some, ela, meu Deus, o que tá acontecendo? E aí, a gente pula pro Ultimato, né, no ano seguinte, que uma das coisas mais fodas, assim, é uma sequência foda pra caralho, mas no momento lá que os Vingadores vão perder de novo, Thanos vai ganhar, aí começa a abrir os portais. Primeiro, aí o Sam fala lá no ouvido, on your left. Mas é na hora que abre. E o primeiro grupo que é Sim. focado aparecendo são o povo de Wakanda falando... E aqui eles ficam, meu Deus! Eles estão de volta! Sim. E aí vai aparecendo o resto da galera. É muito marcante, sabe? Eu gosto muito como o Pantera Negra, é isso que você falou, ele não é só... é mais um personagem, ele é... O T'Challa e o Wakanda é um ponto
muito importante do universo, né? Então, Sim. desde o Guerra Civil até, né? Boa parte do filme é pra introduzir o T'Challa, introduzir o conceito do Pantera Negra, né? E toda a transformação que vai rolar em Wakanda e nele, né? No T'Challa, dele ter que assumir o trono e o que isso significa pra ele. Tipo, é muito foda a parte do T'Challa nesse filme, porque ele nem era um dos protagonistas, mas ele tem todo um arco de transformação, sabe? Mesmo com um espaço que, digamos, deveria ser limitado, porque o filme era Sim. do Capitão América, né? O Capitão América já perdeu quando virou Guerra Civil, né? Mas enfim. Então eu acho que isso é muito interessante, que é uma baita introdução de personagem, e depois ele tem um filme só dele, que constrói ainda mais isso, e depois ele é uma peça fundamental em Guerra Infinita e Ultimato também. Então, isso me deixa muito feliz, né, e orgulhosa, porque eu acho que a forma que ele é introduzido, independente do sucesso que seria Pantera Negra depois, a Marvel já tinha esses planos, né, então isso Sim. é muito interessante de perceber que, independente do 1 bilhão que Pantera Negra fez nas bilheterias, independente das indicações ao Oscar e dos Oscars vencidos depois, ele ainda seria, de qualquer forma, uma peça fundamental no universo, mas tudo fica mais especial ainda quando a gente vê esse sucesso todo do filme e do personagem e como foi um impacto cultural e transformador de diversas formas, né? E foi até uma coisa que a gente vê muito o Simu Liu, que é o protagonista agora do Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis, que ele fala, né, sem o trabalho do Chadwick e sem Pantera Negra, talvez a gente não teria um Shang-Chi agora. Sim. Né? O próprio Capitão Marvel também, né? Depois. Então, realmente abriu uma porta muito importante e com certeza virou uma chave enorme nas mentes da galera da grana, né, ali dentro Sim. da Marvel, dentro da Disney, de que isso é importante e que a representatividade, ela também vai render pra eles, né, no bolso, que é isso que importa pra eles, mas que junto com isso, junto com a grana que eles vão encher o bolso, eles também podem fazer uma transformação muito grande no cinema e na vida das pessoas, né? Sim. Pantera Negra não só abriu uma porta, como ela chutou, né, tipo... Ela destruiu a porta. Isso é muito, muito foda. Eu acho que o Simu Liu, ele falou alguma coisa do tipo, estar em ombros de gigante, né? Tipo, como que Sim. o fato do Chadwick ter vindo antes e ter feito o que ele fez, abriu esse caminho todo, pavimentou essa estrada, né? Com certeza. Que a gente tá vendo agora na fase 4, vindo cada vez mais forte, essa diversidade e representatividade nas coisas da Marvel que levou-se 10 anos pra ter, né? Sim, sim. Já foi uma coisa muito tardia, né? Demorou pra caramba, mas que bom que veio. E isso vai refletir com certeza, não só na Marvel, né? A gente sabe muito bem que a Disney é uma empresa muito grande e o que a Disney faz influencia diretamente outros estúdios, né? Então, isso é extremamente importante pra todo mundo, pro mundo todo. Pra cada vez mais a gente ter esse tipo de obra no cinema, na televisão, em séries, do gênero de super-herói, fora do gênero de super-herói e parar de termos primeiras vezes, né? E começar realmente a roda girar de uma forma que se torne cada vez mais comum e mais presente, porque essa é a realidade que a gente vive, né? Não dá mais pra não mostrar as pessoas reais nas artes. A gente precisa se enxergar, precisa ter cada vez mais diversidade. E aí, no dia 28 de agosto de 2020, um ano atrás, né, em relação a quando tá saindo esse episódio, a gente teve a notícia que o Chadwick tinha falecido aos 43 anos por conta de um câncer no cólon, que ele já estava lutando há 4 anos. Ele teve o diagnóstico em 2016 e desde então ele estava lutando contra esse câncer em segredo, né? Porque foi algo que pegou todo mundo totalmente despreparado, totalmente desprevenido, né? Sim. Porque eu lembro, era noite já, eu tava deitado, Sim. mexendo no computador, aí pipocou assim no meu Twitter, pá, a foto dele em preto e branco e lá os dizeres que ele tinha falado. Mas gente... Como assim, né? Como assim? O que aconteceu? E teve uma outra vez que eu fiquei mal por conta de alguém morrer, mas
eu era muito mais jovem, não tinha a mesma dimensão. Foi quando o Steve Jobs morreu, que eu fiquei meio, ué, Steve Jobs morreu? Nossa, eu não sabia disso sobre você. Pois é, mas era muito diferente porque eu acompanhava meio cultura pop, tecnologia, mas não era tão aficionado em tudo isso quanto eu sou hoje. Sim, sim. E aí o Chadwick, na hora que, eu não sabia como reagir, o que fazer, sabe? Eu só fiquei mal. Eu também. Eu fiquei, gente, mas como assim, sabe? 43 anos, ele era novo pra caralho, tava ali no auge da carreira dele, e aí a gente perde esse ator, mais que esse ator, essa pessoa, né? Porque o Chadwick, sei lá, eu não sei nem como colocar em palavras, porque eu disse agora há pouco sobre o quão importante ele foi pra mim, e aí ele não tá mais aqui. E ao meu ver, imagino que ele era um ator que ia ainda fazer muita diferença no mundo. E ele já fez, né? Foi uma morte que... Gente, desculpa, eu não vou conseguir falar sem chorar, então vocês vão ter que lidar com a minha Com as voz assim. fungadas. Foi uma morte que pegou todo mundo desprevenido mesmo. E eu acho que a gente só tá fazendo esse episódio pelo impacto que ele teve nas nossas vidas. E que a gente achou importante. Na época a gente não teve condições. Claramente a gente não tem condições ainda de falar sobre isso, né? Eu acho que mostra a força que ele tem, mesmo um ano depois ainda dói, né? Quando a gente falou, não, vamos fazer. Aí fui ver, eu tava de boa, passou um ano, assisti Pantera, chorei, mas... Sobrevivi. Tá tranquilo, vamos fazer. Aí eu fui ver o especial lá que tem no Disney Plus, aí eu não aguentei. Aí eu comecei a chorar e falei, acho que não vai ser tão fácil assim. E a gente tá gravando há 51 minutos. Foi tranquilo até chegar nesse ponto, eu sinto. Porque é isso que você falou, ele era muito jovem e ele tinha ainda tanto pra fazer. E eu acho que o que me deixa mais triste eu sinto que é tão injusto ele ter que deixar, sabe, o mundo. Uhum. Mas ao mesmo tempo eu fico feliz de pensar em tanta coisa que ele deixou e tanta coisa que ele fez e ver relatos de pessoas que trabalharam diretamente com ele e que sentiram tudo isso que a gente tá tentando muito transpor aqui nesse episódio, que é o carisma dele, o talento dele, a dedicação que ele tem em tudo que ele fazia, sabe? Sim. E eu acho que é isso que dói tanto. O quão resiliente ele foi, né? Ele descobriu em 2016... Ele gravou vários filmes, assim. Ele gravou os filmes da Marvel. Sim. Que são filmes que exigem demais. Tanto fisicamente quanto mentalmente mesmo dos atores. Ele foi lá e ele fez porque ele tinha dimensão do que ele estava fazendo, né? E eu até lembro muito de uma música do Hamilton que, as pessoas têm uma parte que estão cantando e aí falam: por que você escreve como se o seu tempo estivesse acabando? Como se você estivesse ficando sem tempo. Eu acho que o Chadwick foi muito isso. Ele sabia da luta dele que uma hora talvez ele não estaria mais aqui. Então ele foi até onde ele conseguiu pra se tornar um ícone, né? Uma lenda tão grande quanto aqueles que ele interpretou foram pra essas gerações que estão vindo no futuro. E, citando várias coisas, o próprio Maximus em Gladiador fala, né? O que você faz na vida ecoa pela eternidade. E eu acho que o Chadwick é isso, ele vai continuar ecoando pra sempre. E isso é muito forte. Sim, eu acho que ele tinha plena consciência de que aquilo que ele tava vivendo era muito importante, né? Tudo que Pantera Negra tava fazendo. Não sei se ele tinha a dimensão do quanto que ia chegar e onde o filme ia chegar, mas ali naquele momento acho que tava todo mundo coletivamente sentindo que era algo especial, que era algo marcante e que, independente, acho que do sucesso que fosse, era importante pra quem estava envolvido no filme. Era algo especial pra eles, porque muitos daqueles atores, daqueles artistas em diversas áreas, nunca trabalharam no set com tantos atores negros juntos, por exemplo, né? Então, isso já era marcante por si só. Mas eu acho que é isso, ele viveu ao máximo e aproveitou ao máximo o tempo que ele tinha e o que ele tava conseguindo, o que ele tava conquistando. E ele conseguiu. Ele conseguiu deixar uma marca que nunca vai ser esquecida. E ele conseguiu trazer uma transformação que ele não pôde ver, né? Quando ele era jovem, por exemplo, né? Ele conseguiu ser aquilo para outras crianças. E eu acho que isso é muito, muito, muito especial. E de pensar que durante esse período ele ainda visitou
crianças no hospital que estavam lutando com câncer também, sabe? Eu acho que isso mostra a força que ele tinha e o quanto ele queria ser lembrado por outra coisa. Sim. Né? O quanto ele queria que o trabalho dele transmitisse uma mensagem, né? E tudo que vem com isso, né? Porque eu acho que você fazer parte da Marvel traz muitas coisas maiores do que um trabalho normal como artista, né? E realmente usar dessa plataforma da melhor forma possível. E então é muito triste de ver ele com essas crianças, mas ao mesmo tempo é extremamente, assim, surreal e inspirador de ver a força dele mesmo, de verdade, porque eu acho que, cara, são pouquíssimas pessoas no mundo que conseguiriam fazer isso, de verdade. Mas um pouco antes, né, da gente descobrir sobre o falecimento dele e tudo mais, ele já, né, filmou várias coisas, fez vários trabalhos e foi lançado na Netflix em junho de 2020, o Destacamento Blood, que foi um filme dirigido pelo Spike Lee, que acabou sendo um trabalho muito importante, né? E que ganhou um significado um pouco diferente. Sim. Depois do falecimento dele, né? Uhum, sim, porque o personagem dele no filme, ele já morreu no filme, tipo, na época que a gente acompanha no presente, os outros soldados dessa guerra no Vietnã, o personagem do Chadwick já morreu no passado. Só que todo mundo lembra dele. E tem um personagem em particular que lembra muito dele. Tem muito essa ligação com o fato dele ter morrido e tudo mais. Então, o personagem ele é sempre muito lembrado com um saudosismo, uma lembrança, como essa inspiração para essas outras pessoas. E a forma como o Spike Lee filmou o personagem do Chadwick, era muito em torno desse endeusamento, sabe? Tipo, com essa áurea quase mística em torno do personagem. Sim. E aí, quando todo mundo assistiu, pelo menos pra mim, a primeira sensação foi: o Spike Lee sabia disso. Porque parece total uma homenagem póstuma pro Chadwick, só que nem o Spike Lee sabia. Ninguém sabia, né? Então, isso tem esse outro contorno não intencional. Mas eu acho que... eu não sei, gente. Talvez eu dê uma de bicho grilo agora. Eu juro que eu não sou bicho grilo, mas eu super acredito. Eu juro que eu não sou bicho grilo. É que eu acredito muito no universo, sabe? Em destino. Eu não sei, eu fico imaginando como que foi pro Chadwick gravar esse filme, ele sabendo. Uhum. E eu acho que, de novo, ele sabia que aquilo era especial, que aquilo era importante. Ele fez com toda a garra que ele tinha. E eu acho que ele também sabia que era aquilo que ia ficar, né? E que é esse o legado dele, né? Eu acho que é tão incrível você ser artista e você poder literalmente deixar coisas pro mundo. Eu acho isso muito lindo. Eu acho que é por isso que a gente produz conteúdo. Porque a arte toca a gente, marca a gente de uma forma completamente diferente. E eu acho que é lindo isso, né? Você poder deixar coisas quando você não tá mais aqui. Então eu acho que ele também... mesmo que o Spike Lee não soubesse, né? O Chadwick sabia o que tava acontecendo. Então, eu acho que de alguma forma, né? Era o destino do Chadwick fazer esse papel, assim como todos os outros que ele fez. E deixar isso como um legado e como essa coisa mística que parece que foi de propósito, mas que não foi, né? Eu acho que isso é muito bonito, né? Sim. E aí no final do ano, né, em dezembro, teve A Voz Suprema do Blues, que é uma adaptação de uma peça de teatro. Tinha como protagonistas a Viola Davis e o Chadwick Boseman, que levou o ator a ser indicado ao Oscar de melhor ator por conta desse papel, agora no Oscar 2021. A gente chegou a comentar sobre esse filme no Tênis Verde Awards. Eu, particularmente, não sou muito fã do filme pelo formato dele não ser um pouco engessado e tal, mas, novamente, a atuação do Chadwick, pra mim, é muito boa, tipo, ele carrega o filme. Eu gosto da Viola Davis, mas eu sinto que muito do filme é por conta do embate entre essas duas pessoas que são tão de personalidades fortes. Fortes pra caramba, assim. E muito desse embate vem por conta do personagem do Chadwick. Uhum. Ele tá toda hora lá enchendo o saco, ele cutuca, ele quer tocar do jeito dele, ele quer vender a música dele, e a Viola vai muito na reação, tipo, ele é um personagem que age, ela é uma personagem que reage ao que ele tá fazendo, e aí isso
vai movendo o filme, né? Uhum. Uma coisa que é interessante é que é a segunda vez que eles trabalham juntos, né? No Get On Up, a Viola também está no filme. Ela interpreta a mãe do James Brown. Olha só. E eles têm uma única cena juntos no filme, né? Porque como ela é a mãe dele, tem muita interação dela com o James Brown criança, que é outro ator. E eles têm uma cena, que é uma das cenas mais emocionantes do filme mesmo. Então deve ter sido muito legal eles se reencontrarem, né? Em outros momentos das carreiras, acho que dos dois. Sim. E da Viola ter essa lembrança, né? Essa última lembrança com ele. Eu também não gosto tanto assim do filme. Eu acho que realmente se segura pelos dois, pela atuação dos dois. Tanto que as únicas indicações que o filme teve foi justamente deles, né? Como atores. E também é um filme muito triste de assistir, né? Sabendo do falecimento dele. E eu acho que por mais que a gente às vezes não gosta muito de algum filme que ele atuou, dá pra gente entender 100% por que ele escolheu trabalhar naquele filme. Pelos personagens. Sim. E fechando, né, o último trabalho dele tá saindo agora, no momento que a gente tá gravando esse episódio, que é a série animada What If, da Marvel, que ele tá acreditado dublando nos episódios 2, 5, 8 e 9. No momento dessa gravação saiu o segundo, que é Se o T'Challa Fosse o Star-Lord, que a gente tem um vídeo todo, que a gente fez uma live comentando sobre o episódio, e é um episódio maravilhoso, porque tipo... Sim. A gente falou muito sobre como ele compôs o personagem pra Pantera Negra e tal. E aí, ver o personagem que ele compôs pra Pantera Negra sendo colocado num outro contexto, numa outra situação, e ver como que a índole, a realeza daquele personagem se mantém num outro contexto, e como que ele consegue impactar não só um planeta, mas uma galáxia, um universo, diz muito sobre quem o Chadwick é também, né? Com certeza, porque foi o que ele fez. Sim. Né? Ele impactou um universo inteiro, um mundo inteiro, uma galáxia inteira, vai saber, eu não tenho certeza se tem outras vidas em outros planetas, vai saber, vai que eles assistiram Pantera Negra, nunca saberemos. Então realmente foi um episódio que acabou sendo muito mais emocionante, né, agora com tudo isso, inclusive o episódio é dedicado ao Chadwick, né, no final. A gente ainda vai ver um pouco mais do personagem, aparentemente, né, ao longo da temporada, mas provavelmente esse episódio é o mais especial mesmo, por ser tão focado nele e justamente por trazer essa noção muito grande de quão especial o T'Challa é, quão especial é esse personagem e sobre a importância que ele tem nas ações que ele faz, né? Tipo, as coisas que ele faz têm impacto, ele quer mudar o mundo, ele quer ajudar as pessoas, e, de novo, isso diz muito sobre o Chadwick, né? É isso que a gente tá falando nesse episódio todo. As escolhas que ele fez na carreira dele, o impacto dos trabalhos que ele fez, a mudança que ele queria trazer, né, para a comunidade dele como um todo, mas também para como ela é representada, né, na TV, no cinema. Tudo isso é muito forte e parece a coisa mais cafona do mundo de falar, né, mas ele é o T'Challa. E o T'Challa não seria a mesma coisa se não fosse por ele. Sim. Acho que a gente pode falar isso com toda a certeza do mundo, né? Pela participação que ele teve na criação desse personagem e decisões que partiram dele e que a entrega dele, né? Eu acho que isso é muito importante. Essa aura que ele passa é muito importante, que foi o que você falou, né? Tipo, porque o Michael B. Jordan não era o protagonista, porque o Michael B. Jordan não tem essa aura, né? Tipo, sim. Por mais que atores trabalhem para interpretar pessoas que não são eles, né? Você tá vivendo ali fingindo ser alguma outra coisa, ainda tem uma parte de si próprio, né? Que você coloca no trabalho que você faz. E eu acho que o Chadwick, ele entregou muito de si mesmo em tudo que ele fez. E ele aprendeu muito também com esses personagens que ele deu vida, né, essas grandes personalidades que marcaram gerações, para que ele também se tornasse uma personalidade que marcou uma geração e que trouxesse um personagem que vai ser lembrado para sempre, né, e uma pessoa que vai ser lembrada para sempre, né. Ele junto com o T'Challa se tornaram símbolos muito grandes. In my culture, death is not the end. It's more of a stepping off point. You reach out with both hands and Bast and Sekhmet. They lead you into the green veldt where
fucking around forever.